Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente chegou no episódio 100. A gente tava conversando como a gente não acredita que a gente chegou no episódio 100. E como a gente, são quase 3 anos e 100 episódios. 100 eu adoro números redondos, então 100 é uma coisa gigante. Mas para dar alguns números para vocês. A gente já passou de 600 mil visualizações, que é visualização pra caramba. A gente já tem episódio, A gente já tem episódio. E oi, né? Batendo... Oi, pessoal. Antes dos números, tamo aí e tal. A gente bateu, vamos lá. A gente tá em todas as redes: TikTok, a gente é moderninho, YouTube, Instagram. Então siga a gente em todos. A gente tem. A gente voltou a ter nota 5, voltou a ter nota 4.9. Então, a gente continua no 4.9. E aí, nota real. Mais de 160 avaliações. Então, a gente criou uma historinha muito legal aqui e a gente vai fazer esse episódio para contar uma retrospectiva sobre os nossos 100 episódios. Id, fala aí. Eu vou abrir aqui as capas, eu tô olhando os episódios e realmente foram muitos episódios. Eu não tenho muito o que falar, eu sou péssimo com esse tipo de coisa. Números redondos, grandes atos, grandes conquistas. Para mim é tudo uma grande piada porque o mundo é muito grande e o universo é muito vasto. Mas é muito legal que a gente está fazendo isso e vamos continuar. Que a gente teve essa consistência, né? De 100 episódios. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Ale. O Ale, o que significaria se a gente tivesse feito 100 sessões de terapia? Porque no fundo é um pouco o que a gente faz aqui, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a gente não tinha intenção, assim, vamos fazer algo com um propósito, uma coisa definida. A gente só definiu o encontro, a gente não definiu mais nada. As coisas foram acontecendo e se constituindo, eu acho isso bem interessante. A gente tinha um recorte, que era além de se encontrar, de falar sobre temas que a gente elegia para discutir em torno desse tema, como aquilo atravessava as nossas vidas. Não deixa de ser um processo de educação, de psicoeducação, em que a gente aprende e no fim a gente acaba ensinando as pessoas, porque nesse exercício de ficar tentando se entender, vai dando clareza às pessoas do que a gente está fazendo, e a gente se cuida nesse processo, né? Então não deixa de ser uma terapia. É interessante, ainda mais essa questão de fazer isso a cada semana, com essa constância, ter esse ritmo, a gente vai se acompanhando, as histórias vão se encorpando, a gente vai lembrando de detalhes, a coisa vai criando um vulto, assim, tomando um corpo. Só que a gente também não fez com essa ideia, né? Do vamos fazer uma terapia em grupo e registrarmos esse processo. Também não foi isso, assim. A gente só queria fractalizar as nossas ideias, né? Deixar ecoar aquilo que a gente ouvia e como a gente lidava, elaborava essas questões e expressando, assim. Fala, Ed. Não, é que eu fico pensando assim, realmente, né? A gente tá gravando há muito tempo. Quando a gente começou a gravar, eu ainda morava em São Paulo. A gente se encontrou na casa do Felipe. Depois teve aquele lugar com um salgado chique na casa da moça lá pra falar sobre educação. E a gente se viu pouquíssimas vezes, né? Acho que quem tá aí do outro lado não sabe, mas acho que a gente se encontrou realmente só uma vez, os 4 juntos, não é mesmo? Ao Ou vivo 2. em cores, sim. É verdade, porque no instituto o Id e o Fê não foram. E depois na casa do Fê de novo você não foi. Eu ainda me choco eu já com a encontrei altura do o Ale. Felipe mais vezes. Exato, é verdade. Foi o primeiro comentário que o Fê fez também. Falou, nossa, você é alto. Eu falei, Ainda fico Nossa, chocado o ele Id falando. é alto. O Id não exato. parece alto no vídeo. O Id é alto. Eu sou alto? Eu nem consigo me enxergar Nossa, como você alto, é galera. super alto. Ó a Eu sempre desmorfia tive síndrome começou. de ser pequeno. Não, nunca me vi alto. Eu sempre, porque... Não, como sabe qual que é o assim? negócio? Te juro, Dani, porque quando eu era criança, eu sempre fui o nanico e todo mundo achava que tinha que tomar harmônico, eu ia ficar anão pro resto da vida. E aí eu simplesmente cresci, mas eu não consigo me ver dessa maneira, porque eu sempre me vejo com a minha autoimagem, é uma autoimagem, mais assim, fechada, mais corcunda, mais... Eu não consigo me ver alto e reluzente. Você todo atlético, todo esportista. Bah, mas que katsu, não? Então, você não lembra que a gente falou do episódio da desmorfia? Aliás, assim, pensando nisso, assim, algum episódio ficou pra vocês com uma memória mais interessante, mais profunda, assim? Vocês têm algum apego, algum... Eu vou dizendo que eu não tenho. Eu tô sempre apegado ao episódio de agora. A minha ditadura do presente. Eu também. Mas... Tiveram alguns episódios que foram muito bons, assim. A Dani tava começando a falar, mas tudo bem. Desculpa. Eu não ouvi, travou então, porque eu não ouvi a Dani falando. Desculpa, Dani, travou aqui. É que eu falei sua meio voz saindo. baixinho, assim, é que eu não tava com certeza. Né? Perdão. Mas eu falo assim, eu gosto do episódio dos virginianos, porque eu acho isso
curioso também que nós sejamos os 4 virginianos. Sim, é bem curioso mesmo. Eu, Coincidência ou eu não. gosto. Os episódios que eu mais gostei, na verdade, foram com convidados, né? E um episódio que eu achei muito bom foi quando a gente chamou aquele moço, que eu não lembro o nome dele, que ele é neuropsicólogo, que ele faz triagem e Aslan. tal. O Aslan. E foi muito legal entrar nesse lugar. Eu nem sabia que tinha, tipo, um mercado dos testes que você vende, a pessoa precisa comprar, e isso é meio que, tipo, patenteado. Eu achei esse episódio muito bom. Eu sempre gosto quando tem convidado. Pra mim, eu fico fascinado. Parece que a gente sai do nosso ovo e o mundo volta a existir. Verdade. Sabe uma coisa que eu acho curioso? Eu já falei pra vocês, né? Eu não ouço os episódios, eu não revejo nada que eu faço, né? Eu não leio os textos que eu já escrevi, eu não assisto as lives e eu não ouço o podcast. Então, é aquela coisa, eu tô aqui, me entrego, me dedico, faço e falo, bom, foi pro mundo, já foi. Não vou ficar depois me martirizando pra pensar o que foi que eu falei, eu deixei de falar e tal. Só que tem uma coisa que é curiosa, porque como são algumas histórias que eu conto aqui, que às vezes eu conto pra minha família, às vezes eu conto pra alguma outra pessoa, eu fico na dúvida se eu já falei ou não falei, se eu me repeti ou não me repeti, se Você eu se já contei repetiu. ou não. Eu já me repeti algumas vezes, que eu Sim. lembro que você até fez piada já disso. Eu lembro do quê? Daquele dia. Eu Todos lembro até nós. do quê? Do dia que eu falei que eu tava na rua e o cara passou de moto e eu tapei o ouvido e uma outra pessoa também. E eu falei, ela deve ser É. autista. Sim. Isso eu lembro bem. Mas depois eu fico pensando em outras historinhas, assim, eu falo, isso aqui é legal pra poder contar, e fico pensando, putz, será que eu já falei no podcast ou não? Assim, é meio curioso também, eu fico num. E eu não gosto de ficar revendo, então eu não vou falar assim, nossa, falei ou não. Então às vezes eu posso até me repetir mesmo, porque não vou ficar fazendo esse exercício. Pra mim não sei como é pra vocês isso, aliás, de se ver, porque pra Isso aí mim é uma é palhaçada, pior do que me ver no entendeu? espelho, assim, eu acho muito Eu ansiogênico. ouço também. todos os nossos episódios. Sério, E você é fica de muito Nossa, boa com isso, engraçado. Fê? Quando eu ouço nossos episódios, tipo assim, eu percebo que, tipo, às vezes eu não percebi nem as coisas que eu falei. Às vezes eu bato no meu próprio peito e falei, caraca, que legal isso que você falou. Eu nem lembrava que você falou. Às vezes eu falo assim, putz, cara, nada a ver com isso que você falou. Então é como se fosse uma terceira pessoa ali que funciona. E como eu faço todos os cortes, é engraçado, assim, porque tem coisas que chamam mais atenção, tem coisas que chamam menos atenção. Às vezes eu pego cortes, por exemplo, agora pegando histórico, eu tava pegando cortes dos primeiros episódios da segunda temporada. Então, para quem é nosso seguidor desde o início, assim, nos cortes, na primeira temporada, segunda temporada, o Id não usou camisa por uns 30 episódios. Assim. Então os próximos recortes vão estar Evolução da terapia. o E Id conseguiu colocar aí do camisa. nada, eu acho que na terceira temporada ele começou a usar camisas. Isso tem E uma aí, explicação. e agora tem várias cenas de mamilos de Id lá nos cortes agora, assim. Então é engraçado quando você vê no passado, eu sempre usava a tela também torta, eu usava a tela em pé, porque era melhor de ver no meu celular. E aí nos cortes fica pior. A camisa do Ainda Budaville bem. do Id já foi umas 130 vezes também. A camiseta que ele tá usando hoje. A Dani, por exemplo, a Dani odeia gravar de manhã, mas você quer saber quando a gente gravou de manhã e quando gravou à tarde? Quanto mais arrumada ela tá, é mais de manhã. Isso é verdade. Não. Ela odeia, ela fala, vou compensar me arrumando tipo muito. isso. Nossa, ela tá impecável hoje. Não, todas as vezes que ela teve não, porque o impecável cabelo foi de não manhã. tá, mas- Não, tá irado, Dani. Você tá tipo uma mistura de Almodóvar com Tim Burton, tá style. Então, Caraca, eu não consigo nem linkar isso aí. Ou seja, você não gostou? Eu Caraca, acho irado eu os consigo. dois. O melhor, O Tim Burton. cara, eu não consigo cúmulo do ver estranho é o uma Tim mistura. Burton usando hoje. Já mandou Tudo bem, pra vamos. com o Tim Burton. Maravilhoso. Não, mas ó, o fato de eu ter camiseta agora tem uma explicação. Quando a gente começou a gravar, eu morava na Ilha Bela e eu não tinha ar-condicionado, porque isso é coisa de gente. Eu nunca tive ar-condicionado. Mas depois que eu saí do Brasil é muito comum, porque agora eu vivo em quartos, em casas pequenas, na Tailândia, em todos os lugares sempre tinha ar-condicionado. Então eu posso ligar o ar e não morrer de calor. E aí, então, a gente tem só uma camiseta, é isso. Não. E aí cai na outra questão que eu tenho, tipo, eu tenho muita pouca roupa. Tipo, muita. Eu devo ter 6 camisetas, 7 camisetas. Mas eu que uso gosto que assim você é mesmo. minimalista e sustentável. E eu acredito Espero que as essa roupas camiseta carregam seja histórias. 100% Só a pegada de algodão ou carbono uma dos fibra aviões. sustentável, tá? Mas nesse zigue-zague do Id pelo mundo aí, a pegada de carbono de avião dele tá É alta, hein? gigantesca, tá altíssima, bicho. Não, Nossa, galera, aqui na verdade. Tailândia, assim,
Eu me sinto muito mal com a quantidade de plástico. Mas será que quando você mergulha, a sua pegada de carbono fica reversa? A pegada de carbono, não. Mas o fato de eu levar as pessoas para verem o mar e descobrirem o que tem lá embaixo, porque essa é a grande questão do mergulho. Qualquer pessoa pode olhar para uma floresta desmatada e falar, temos um problema aqui. Agora você pode olhar para o mar e falar, nossa, olha como a água tá limpa e cristalina e pode estar tudo morto ali embaixo. É verdade. Então, tipo, quando eu levo as pessoas para mergulhar, é meio que fala, olha, tem esse mundo aqui que você não tá vendo, ele tá morrendo. Tá vendo esse coral aqui? Ele tá inteiro branco e ele não era assim. E por mais que de longe pareça que tá bom, tá, mas enfim, eu comecei a falar de mergulho aqui, a gente tá falando do nosso centenário, desculpa aí, viajante. Não, mas eu ia acabar de falar agora que o que a gente faz aqui é convidar as pessoas pra mergulharem. E eu ia falar essa frase na hora que você falou, entra nesse mar aqui pra ver que ele tá morrendo. Aí eu falei, nossa, que tenso. Porque eu falei, a gente convida as pessoas pra mergulharem em algo que tá morrendo. Aí eu falei assim, você não quer falar um pouquinho de regeneração? Só pra gente ficar com um calorzinho no peito, assim, tipo, as estratégias que as pessoas estão usando pra regenerar o ambiente, e a gente fala das nossas. Porque no fim das contas a gente faz isso com as pessoas, a gente convida as pessoas pra mergulharem nesse nosso universo e a gente fala, ó, isso aqui tá moribundo, isso aqui tá vivificante, isso aqui tá fortalecido, isso aqui tá enfraquecido. Acho que não deixa de ser isso, né? Mas até falando sobre isso um pouco, puxando isso, mas vindo por outro assunto, tipo assim, eu tava vendo aqui nossos 5 episódios mais vistos no Spotify, porque a gente tem 5 episódios mais vistos geral, porque, por incrível que pareça, 80% das pessoas ouvem a gente no browser, que eu acho engraçado. Então, bicho, eu nem sabia que isso existia. O que é isso? É um Como site? Você ouve é uma plataforma? Que pra mim, engraçado, no Bouncer Chrome, é no do Safari, Mario, essas entendeu? coisas. No blog ou no computador mesmo. Enquanto Tipo, estão trabalhando, provavelmente as Estão pessoas trabalhando ligam, e aí ouvem. Muito Nossa, através que do blog. coisa. O nosso blog tem muita visita, tipo, muita. E tem muito conteúdo lá, para quem não conhece, é podcastfractais.com.br. Será que mas, alguém ouve a gente, assim, enquanto trabalha? Porque eu, quando eu trabalhava na XP, eu fico pensando, se meus clientes soubessem o que eu tava ouvindo enquanto eu tava falando com eles, tipo, eu tava respondendo eles ouvindo uma regueira no talo, assim, tipo... Sim, com certeza. Não, só pra você ter uma ideia, tinha uma empresa de música antes do Spotify, que chamava Pandora, que ela fazia uma junção para fazer link de música, eu achava muito legal a ideia, lá nos Estados Unidos, e o primeiro design do site deles era um Excel, para as pessoas fingirem que estarem trabalhando e ouvirem música, para não ser pego pelo chefe. Nossa, que ótimo. Nossa, muito bom, hein? Fazendo masking Você ia adorar a ideia aplicativo. da Pandora aí, porque a Pandora ela pegava os beats das músicas, aí você ouvia uma música que você gostava e ela te dava sugestões no mundo inteiro que seguiam aquele mesmos beats de música, entendeu? Então você você escolhia um cantor e ele te dava um cantor, sei lá, dinamarquês com um beat parecido para que você pudesse gostar baseado naquilo. Era a ideia, legal a ideia. Que ótimo. É realmente abrindo a caixinha de Pandora, né? A Pandora literalmente essa ideia. Mas abre aí a nossa caixa de Pandora então, Fê. Que a gente... Então vou abrir aqui, ó. Então, o primeiro é o primeiro, o que é ser neurodivergente, que é o nosso primeiro mesmo. Não te creio. Então, virou a chave, porque não era, né? Agora, é muito engraçado Não, parece é o primeiro do Spotify. Cavalo, assim, não, vamos lá, vamos separar. Esse é o primeiro do Spotify. Se a gente pegar o primeiro geral, aí é o masking. Ainda. Aí, o segundo do Spotify. O que é masking ou unmasking, Fê? Porque tem 2, né? Deixa eu ver o ranking do Spotify, depois eu vejo outro ranking. O que é ser neurodivergente. O segundo, ser diferente é ser mais solitário. Como nos acalmamos. Diagnóstico tardio de TEA. Como formamos nossos medos. Esse é o top 5. O que é engraçado, porque é tudo muito nós com nós mesmos mesmo, né? Tipo, menos o diagnóstico tardio de TEA, que eu acho que teve entrevista, todos os outros nós falamos dos nossos... Como nos acalmamos, como a gente, tipo assim, eu acho que as pessoas procuram muito essa soluções questão terapêuticas. Mas são terapêuticas. Estratégias de cuidado, tenho medo, eu tenho medo, eu preciso me acalmar, eu me sinto diferente. Tipo, então, tipo assim, os primeiros episódios no Spotify, que eu acho que tem um search específico ali, uma pesquisa específica para isso, é bem mesmo as pessoas procurando, falando, cara, eu tenho essa questão. Quero ouvir sobre. Eu acho que ia ser legal depois a gente publicar esse episódio, só um comentário perguntando para as pessoas quais são os preferidos delas e convidando para ouvir esses preferidos aí e ver se bate com a ideia que as pessoas têm. Desculpa aí de te cortei. Não, sem culpa. Falando de medo e sobre Centenário do Fractais, um dos maiores medos que eu tenho nesse podcast é eu me tornar um idiota que só fala o que pensa, assim. Tipo aquelas pessoas,
tipo o Pânico na TV, na Jovem Pan, sabe? Que fica um monte de gente falando um monte de groselha e a pessoa só pega e sai falando, não, eu falo o que eu penso mesmo, eu existo, eu não tenho medo. Eu tenho medo de me tornar essa pessoa, que vocês não têm uma ideia, assim. Mas eu sempre penso na trajetória da Sabrina Sato. Ela é muito E legal aí, mesmo. exatamente, eu acho que tem uma inspiração aí. O que ela fazia no Pânico, assim, eu achava insustentável, enfim. Não sei se era acho que era no Pânico, né? Porque como Era eu não Pânico, assistia, era mas eu Pânico. lembrava. Era. E, enfim, hoje ela tá em outros territórios. Acho legal. Verdade. É De verdade, repente vai ela saber foi, o que vai tipo... acontecer com a gente daqui a 100 episódios, né? Onde a gente vai estar. A gente também pode tentar fazer essa Mamma brincadeira mia. de tentar prever. Nossa. Quem A sabe gente já mudou estaremos muito, todos se na você analisar, a Tailândia. gente já foi tudo aqui. Eu comecei Uhum. Eu já tive 3 empregos, já tentei criar 2 empresas, já fiz muita coisa nisso. Uau. Não, nesse meio tempo, eu morei em Alô, 4 Shark países. Tank. Chama o Felipe. Já fui no Shark Tank. Não, mas não nesse período, foi antes. Você foi no Shark Tank? Foi. 2 Você vezes. nunca Uma vez contou com uma pra empresa gente. e a outra empresa minha foi, mas eu não fui. Sério? Ah, Mas o que não. você acha desse Cadê? programa? Feia, aquilo é um show de idiota, entendeu? É gente, eu vejo as coisas que eles falam, as Aí, perguntas que é eles bom que você fala o fazem. que você pensa Eu mesmo. posso fazer um você só episódio, eu posso fazer um episódio inteiro sobre a minha experiência no Shark Tank. Eu acho que tem Ah, essa eu parte aí. gosto. Aquilo é televisão, é entretenimento. Eu, como empreendedor, eu ouvi aqueles imbecil falando. Eles queriam, cara, fazer arrancar casquinha, entendeu? Fazer umas perguntas É que completamente sem noção. o Brasil é muito diferente do mundo no Shark Tank, assim. Ele foi mudando, mas os primeiros episódios, o mundo, só para explicar, o mundo tem investidores. O Brasil não tem investidores, tem executivos que querem comprar empresas. Então o approach era muito diferente. Boa. Nas coisas. Você Tem tem menos razão. gente que arrisca e mais gente que quer segurança, e na verdade eles É, têm uma empresa lá pronta só pra fora, pegar assim, tipo, ó, eu vou Eu abocanhar o não que é conheço seu. eu não tenho Uhum. ação nesse mercado, então eu quero entrar para tirar. Aqui não, é tipo, eu não tenho ação nesse mercado, então não vou investir porque eu não entendo, entendeu? Assim, as Uhum, pessoas só... exatamente. Eu também acho, eu não entendo isso como venture capital, não, como E eles eu fui falam, um dos capital de primeiros aventura. do Brasil. Eu acho que foi o primeiro teste, tudo. Eu fui na primeira bom. temporada. Pra mim é capital Uau. de covardia. Mas é só o nome já diz que é Já uma já, um cocô. já é bizarro. Tanque já. dos tubarões. Uhum. Ou seja, Ah, eu estou é entrando isso. no Dá um tanque pouquinho dos de tubarões. Mas essas Isso. metáforas, né? Pelo menos. Fogo no É, parquinho, porque é a né? metáfora do vencedor, né? Você vai ser tubarão na vida ou você vai ser peixinho? Entendeu? Eu vou ser Vai cantar polvo, coquinho. bem mais legal. Eu também. Eu já sou polvo. E de tubarão realmente manda no mar? Então Não, talvez a metáfora as seja orcas. correta. As orcas mandam no mar. Ah, é? Elas que... Então podia ser As tanque de orcas. Mas orca não é baleia, né? Não vou comentar. A orca é um golfinho. A orca é um Orca é um golfinho. golfinho. É, um E golfinho. hoje orca a é um ciência... Então, cara, os golfinhos golfinho. mandam no mar. Olha que frase fofa. Exato. Tanque dos golfinhos. Dolphin Tank. Muito Cara, mais legal. ia ser zero sucesso, marqueteiramente falando. Delfinos. É. Il tanque dei delfini. Enfim. Várias coisas, galera. É muito bom que a gente tá aqui junto há bastante tempo. E agora, inclusive, falando com quem tá aí do outro lado, a gente tá começando a pensar para captar editais, né? E isso envolve a gente começar a fazer temporadas. E aí, inclusive, Ale, você nem sabe disso, mas a gente pensou em fazer uma temporada falando sobre artistas. Então, tipo, pegar artistas como Elis Regina, aí assistir o filme dela, ver documentário, buscar relato e ver características que a gente reconhece nos relatos, Você no que a gente tinha vê do entendido filme. isso? Eu tinha entendido que a gente ia convidar artistas neurodivergentes para falar sobre as próprias Não, também. era isso no No começo mesmo, futuro, Ale. mas é que nenhum Ah, artista a gente vai pode querer fazer as falar duas com a coisas. gente. Tá, acho que tem vários, não precisa ser artistas famosos, a gente já teve alguns aqui. Então, Mas a gente achou famosos e legal menos famosos. isso pra, enfim, ter outros escapes, né? A gente já teve, por exemplo, o Rafael Fonseca, que a gente lançou no episódio aí 80 e alguma coisa, que é um dos maiores tatuadores do Brasil, super Tatuadores. artista e neurodivergente. Teve a... Ai, meu Deus do céu, me fugiu o nome dela. Elisa. A Elisa, que também é artista, que faz, assim, os recortes dela, sem dúvida.
A Darlene de Jesus, que É que verdade, pinta ela é uma também, é maquiadora. Aham. A Darlene Então, é convidando braba, o pessoal bicho. para ouvir esses episódios aí. Quem não conheceu esses episódios, podem ouvir que são bem legais. A Darlene é brabíssima, a Elisa também é incrível. Na real, Ó, nossa, até de Elisa é muito convidado, gente o nosso segundo episódio mais visto geral é do corpo e neurodivergência, que é o de dança. Massa, tá com a Elisa Carletti, que também é Legal. artista, dançarina e neurodivergente. Ah, não, foi esse mesmo, né? Que a gente fez com É. Agora Isabel. pegando o ranking, pegando o ranking agora do geralzão, de tudo, pegando tudo, ó, o primeiro é Unmasking, Aí. 15 mil. Hum. O segundo, corpo e neurodivergência. Depois, rotina de autocuidado, dor e neurodivergência e crise de identidade. Tudo com mais de 10 mil, tudo mais que 12, na verdade. Conexões Selvagem, nossa relação Isso não com... Caramba, significa Conexão nada pra Selvagem. mim, Fê, quando você fala, porque eu não sei qual que é a média de podcast de views, eu não tenho ideia. Então, Mas pelo que eu tava Também não tenho vendo, nenhum. É. as pessoas, quando eu for Legal. falando os números que eu falo com muitas agências e tudo mais, as pessoas ficam assustadas com o nosso número de seguidores Spotify para um podcast de nicho. Que a gente tem mais de 2.500 seguidores, pessoas que ouvem a gente constantemente, e eu não achava esse número tão alto até eu falar com as pessoas falaram, cara, Felipe, esse número é muito alto para um podcast de nicho. E aí, em números gerais, a gente bate mais de 20 mil de visualização em todos os nossos canais, assim, mensalmente falando. Tipo, o YouTube dá 30 mil por mês de visualização de tudo. TikTok dá 25, 26 mil. É muita gente que ouve a gente. Gente, mas o É que YouTube você não e o acredita. TikTok já cresceram assim? Que bom. Cresceram, o TikTok cresce a mais gente posta... rápido, né? A gente começou bem mais tarde. O TikTok é muito rápido, mas o YouTube tá muito forte nos shorts. O problema do YouTube é que nos shorts não tem um search muito grande, assim. Mas é onde tem mais visualização de curto prazo. E a gente tem uma questão nossa, que o nosso formato não é feito para o algoritmo. Porque a gente fala de tantas coisas, tantas groselhas diferentes, que a gente não tem uma linha. Aqui é Mata Os Atlântica, canais, mano. a gente diversifica demais. Aí você tá lá no nosso podcast e fala, eu gosto de neurodiversidade. Aí o segundo episódio é sobre, tipo, viagem na Tailândia. O outro é sobre, tipo, meu primeiro beijo. Tipo, nada a ver. Então, tipo assim, o algoritmo fica maluco com a gente. Então, tipo... O problema é Então, dele, isso eu já ouvi. entendeu? Então, mas Não isso é eu do já ouvi de algoritmo. algumas pessoas. Eu falei já pra vocês, né, no outro episódio aqui, que uma amiga minha comentou que acho que o avô dela, ou o pai dela, falou, nossa, isso é pra vocês mesmos, né? Porque, tipo, vocês pensam de um jeito e vão elaborando as coisas e refletindo as ideias de vocês, tipo, de uma maneira completamente arborizada. A questão é que a gente se sente totalmente à vontade e que a gente fala muito rápido. É muito curioso Acho isso. ok. Não, mas as pessoas me... Sabe uma coisa engraçada? Eu acho que o Id ia ficar assustado com isso. Tipo assim, tem vários amigos meus que ouvem nosso podcast. E aí, várias pessoas que não são necessariamente meus amigos, que eu não vejo tudo, mas eles ouvem muito. E aí, tipo, eu me senti no início das mídias sociais, que você encontrava alguém que você estava 10 anos sem falar e a pessoa sabia tudo de você baseado nas suas fotos, sabe? Ah, soube que você viajou, legal sua filha, você nem sabia, tipo, você nem sabe da pessoa e ela sabe tudo de você. Só que aí do podcast é pior, porque ela sabe coisas que teoricamente eu não falo no dia a dia, sabe? Não é que eu Eu não escolhi... queria falar. Essa terapia eu escolhi a melhor aberta aqui. foto da minha filha, sabe? Aqui a gente fala todas as nossas groselhas e as nossas dores mesmo, assim. Então as pessoas me conhecem hoje, e vocês também, de um modo muito diferente que vocês imaginam, e eu acho um modo muito legal, sabe? As pessoas hoje, elas vêm falar comigo e contar coisas e dizer que elas parecem comigo em certas coisas, tipo, pessoas X, assim, tipo, que eu nem imaginava que fosse ouvir nossos podcasts. Bicho do céu. Tem uma vizinha aqui de baixo que ouviu para entender o filho dela. E aí tava numa reunião de condomínio, falando sobre obra. Aí ela falou, pra quem não sabe, eu vi o podcast do Felipe, foi muito legal. Na reunião de condomínio? Nossa, isso é que é alcance, hein? Exatamente. Eu vou colocar essa meta. Tá vendo? E falando sobre retrospectiva, tem uma coisa engraçada, eu queria saber se já aconteceu com vocês, de pessoas virem falar com vocês no Instagram. Tipo, teve um moço que veio falar comigo já faz um tempinho, que ele basicamente escreveu assim, Id, eu não gosto de nada que você fala, pra mim você fala um monte de groselha, mas no fundo eu realmente gosto de você. Aí eu falei, obrigado. Você é famoso por isso. Mr. Não, tem uma Pickman, pessoa já ouvi que falar de falou- você isso. Depois eu fui perguntar, gente, o que é Mr. Pickman? Eu falei, A gente recebe muitos comentários. Pickman, tipo, que gosta de ser não sei, eu também fiquei na dúvida na hora. Eu falei, nossa, o que significa isso? Falaram, Mas o que é isso? parece que é alguém tá que chama acontecendo? atenção. É isso, tipo, peguem-me, Pickman, Quem que é não isso? sei.
Você. Não. Eu já sou extremamente traumatizado de sentir que eu tenho uma melancia na cabeça, eu queria tirar ela e só ser como eu sou e não ser diferente. Mas eu acho que com as suas infelizmente, posições você cara. acaba cultivando esse lugar, porque as pessoas falam, o id e tal, localizam você muito rapidamente, assim, mas tudo bem, isso é ótimo. O que eu acho E tem uma interessante. coisa. Fala. Por favor, Que Dani. só a voz e a do Id, todo mundo fala que é muito parecida. Sério? Nossa, Sério. Você acredita? a gente tá ficando Umas com próximo de um 3 do outro. pessoas diferentes já falaram. Eu confundo o Id com o Alexandre. Assim, a voz, mas óbvio, eu espero que o conteúdo vai. Não, uma coisa que eu acho super legal, que eu acho que eu já falei aqui, mas vou repetir aqui no episódio porque a gente tá falando sobre isso, é quantas pessoas escreveram pra gente e tem escrito ainda, agradecendo o fato de terem se sensibilizado, algumas começaram a fazer a busca diagnóstica a partir do podcast, eu acho super bonito isso também. Essa questão de ajudar a Isso é muito pessoa legal. na autoidentificação e nesse cuidado de também fazer isso de uma maneira responsável e depois procurar ajuda profissional, ter um acompanhamento e tal. Isso pra mim é o mais satisfatório, assim. E agora, só comentando o que o Fê tinha falado, o Fê também acho muito engraçado as pessoas que vêm pro meu consultório agora a partir do podcast, já chegam me chamando de Alê, já chegam falando das histórias que ouviram, eu fico só com É assim, verdade, é eles te verdade. conhecem. Isso é engraçado como doutor, mas você também tem psiquiatra. isso, né? Eu fico assim, Mas isso te ajuda ou te atrapalha agora? Agora eu fiquei nessa Me dúvida, assim, ajuda. tipo, porque normalmente o psiquiatra, o psicólogo, o psiquiatra, tipo assim, parece que você não pode ser amigo deles fora do trabalho, assim, tem outros psicólogos que tinham essa Então, visão. isso preza a ortodoxia, né? Que você tem que se manter abstinente, a pessoa não tem que saber de você. Mas aí a questão é, você publiciza a sua vida, assim, nesse sentido, e não é a minha vida inteira, são detalhes, eu faço esse recorte do que é mais anedótico de ser falado e tal. É interessante, porque tô sendo iconoclasta nesse sentido de romper esse ethos, né, próprio dos médicos, de tipo, eu não me mostro, não falo de mim, não sei o que e tal. E eu falo, Isso aí é bom, uma eu acho estupidez, terapêutico cara. falar de mim. Eu também acho. Então, eu acho Óbvio, a libertador. terapia é sobre E eu a acho que muitas troca. pessoas. Sim, e eu acho que muitas pessoas se sentem à vontade comigo porque exatamente percebem que eu me dou a liberdade de poder falar das minhas vulnerabilidades, das minhas Sim, eu dificuldades também e acho tal. legal. E aí falam, nossa, posso me sentir à vontade para falar com ele. Empatizam muito mais rápido do que se eu só ficar assim, eu tenho orelhas para você. A pessoa sabe que eu vou ter orelha porque eu tô vivendo a mesma coisa, então Não, a coisa flui. E o limite é muito claro, você não faz terapia com o teu amigo que você vê toda semana. É simples assim. A partir daí, cara, não. Entendeu? Não, mas aí tem esse lado de você saber que o profissional que está cuidando de você vive uma coisa parecida. Tem esse lado que aí traz uma certa aproximação, sem que isso seja exatamente uma intimidade, mas a pessoa fica sabendo coisas que ela não saberia de um outro profissional, e tudo bem. Eu não tenho vergonha de assumir esses lugares, assim, mas eu sei que é curioso, porque para mim foi um movimento de romper isso, assim, de falar, bom, beleza, eu sei que eu estou fazendo isso, vou ver o que isso produz. Então é um ímpeto meio acho que é neurodivergente mesmo isso, assim, de tipo, ok, eu não vou ficar nessa hierarquia de pensar, porque a nossa dificuldade de aceitar a hierarquia não é só se colocar abaixo das hierarquias, é se colocar acima também, ficar falando, eu estou no meu lugar de médico, sei mais o que, não, nada disso, assim. Tipo, eu gosto da horizontalidade mesmo, e aí nesse sentido de me colocar num lugar em que eu posso também falar sobre as minhas questões pessoais e isso não ser nem ofensivo e nem eu ficar com vergonha ou intimidado ou diminuído por isso, assim. Então acho isso é o que eu falo que é o libertador do diagnóstico, é poder falar exatamente dessas questões e poder falar, ótimo, eu não preciso ficar aprisionado nelas, eu posso ir falando e me desprendendo e ajudar outras pessoas a se desprenderem também. Dá dificuldade de falar sobre isso, porque se desprender não significa não viver mais essas coisas, significa viver essas coisas com mais leveza. Sabe uma coisa? Pensando assim no nosso centenário, na nossa trajetória, toda essa história com o autismo, eu sinto que inclusive já chamando pro final, eu regredi muito na minha autoaceitação com o autismo. E o podcast pra mim é um lugar de muito choque, assim, porque parece que eu entro num universo paralelo, onde eu posso existir dessa maneira, mas corta pra minha vida real. Eu sinto que todas as pessoas ao meu redor sempre questionam ou vão a questionar o meu autismo, sabe? Porque é isso, é um mundo que gira muito, é sempre gente nova, com backgrounds muito diferentes, literalmente de países diferentes, línguas diferentes, e eu sinto que cada vez mais eu tenho dificuldade de falar sobre isso e me Mas aceitar. isso, a gente vai fazer um episódio que eu já tenho um convidado para falar sobre essa questão da dificuldade que as pessoas têm em entender a extroversão no autismo. Porque fica pensando que toda pessoa autista tem que ser necessariamente introvertida, necessariamente ensimesmada, necessariamente retraída, e não precisa mesmo, assim.
tem um modo específico de ser extrovertido nas neurodivergências. Alguns modos, não um modo específico. Né? A gente vai falar sobre isso, assim. Mas eu acho que talvez isso ajude você a sair um pouco desse lugar, que aí você fica se sentindo impostor até nisso, né? Aí você fala, nossa, fica parecendo uma impostura se você falar, eu tô me mostrando aqui desenvolto, extrovertido, então, nossa, não se coaduna com a imagem que você talvez mesmo esteja fazendo, as outras pessoas façam, do que seja ser autista, aí isso vai me invalidar e tal. E acho que Até você no não tem que ficar nesse lugar. podcast, eu sempre acho que vai entrar uns médicos aqui e ouvir a gente e falar assim, bicho, esse menino não é autista coisa nenhuma, olha como ele fala, ele é mó extrovertido, sabe se estruturar, Acho fala que isso isso não aqui, vai não sei o que lá. acontecer, Id. Sério? Sobre você? Não vai. Até porque, Id, tem uma dimensão sua que você não fala, que eu fico tentando lembrar aqui, é bom até para as pessoas não ficarem confusas. Você não você é neurodivergente no sentido maior, assim, você tem também questões de altas habilidades, isso daí muda muito o aspecto como aparece E o seu autismo. TDAH muito Sim, forte também. exato. Então, isso daí também vai dar uma outra apresentação. É bom que as pessoas saibam disso. Até colegas que acompanham aqui, tem profissionais que acompanham o nosso podcast para entenderem que o autismo não vai se apresentar igual numa pessoa que também tem TDAH, que também é altas habilidades. Isso dificulta a visualização ali. Uma coisa dificulta a outra, invisibiliza a outra. Então, a sua destreza, a sua facilidade de expressão, ela tem a ver com ser lado de altas habilidades. Você é muito potente, muito hábil em muitas coisas. Isso todo mundo sabe pelo seu histórico das coisas que você já fez. Então as pessoas entendem isso e percebem isso. Então você ser muito hábil também na sua comunicação não é nenhuma surpresa, assim. Isso não quer dizer que você não passe por todas as dificuldades que você passa no convívio social. O cansaço, a fadiga, a falta de motivação, a dificuldade de cognição, um monte de outras coisas que não tem a ver só com a habilidade na interação social. Eu tenho a impressão, assim, falando um pouco sobre extroversão nesse sentido, e eu tenho a impressão, me lembra muito aquele Advogada Extraordinária, que ela, para entrar nos lugares, é uma série, né, para quem não sabe, para ela entrar nos lugares, ela faz uma coisa assim, aí depois ela dá um salto, né, para passar de um ambiente para o outro. Tá pulando um abismo ali, né? Eu, com a minha extroversão, sou exatamente assim. Eu tenho consciência de que naturalmente eu não seria extrovertida, então eu pego e falo assim, não, vou fazer isso. Vai, E né? pá, dou esse salto. Então, assim, ela me representa muito nesse lugar. Que eu dou um salto entrar e na às cena, vezes né? fica... Sair da coxia e ir pra cena, né? Pro palco, assim. Você dá esse empurrão em você mesmo, assim. O teatro me ajudou Eu me muito nesse sentido. forcei a fazer isso, né? Eu faço isso, por exemplo, quando eu estou em ambientes com aula, por exemplo, eu fiz um curso de escrita essas 2 semanas, eu me forço a fazer uma pergunta, né? A não ficar simplesmente envolvida em todos os meus pensamentos, que seria eu mesma perguntaria, responderia e achando, etc. E a parte de você trocar conhecimento ficaria adormecida, né? Porque você fala muito internamente e acaba não trocando. Então, eu me forço a isso. Eu sempre vou fazer uma pergunta, eu vou sempre ter uma questão, porque, enfim, é uma forma que Como eu um exercício encontrei. mesmo que você se deu, né? Exatamente, de fazer isso. desse exercício. Eu não... Sabe por que eu parei de fazer isso, Dani? Porque eu comecei a sentir que o mundo tem preguiça de mim. Como, tipo, cara, sempre esse chato do id vai fazer uma pergunta chata e você não consegue só ser normal, só falar uma coisa, Id, tipo, se mais a ok. gente tivesse 4 ids aqui, a gente bateria 1,5 milhões de visualização, cara. Tipo, você é disparado. E aí uma coisa interessante O sobre querido isso, de assim, todos, é né? sobre o fato de você entrar intensamente em vários temas. Cada um aqui, eu tava até perguntando uma pessoa que era fã nossa, Me eu sentindo perguntei o que mal, ela vamos achava de parar de cada falar um. disso, eu não quero falar de mim, eu me Calma, sinto calma, mal, calma, cara, eu calma. sinto que eu fico querendo chamar Vamos atenção, lá. eu sinto, Não, sabe não o que eu é questão de sinto? Não chamar tá, atenção, você não não é quer questão de chamar, chamar Id, atenção. você chama Não é questão de independente chamar atenção. disso. Fica Ele tranquilo. falou sobre cada um e as suas especialidades. E cada um tem sua questão, assim, sabe? Tipo, às vezes eu sou mais o do contra do que as opiniões de todo mundo aqui. A Dani puxa muito pro lado feminino algumas coisas. O Ali é o parte mais técnico. E você é o cara mais intenso. Intenso foi a melhor palavra que eu consegui pensar. Por exemplo, sei lá, a gente tem um episódio sobre coisa que o episódio virou sobre areia por causa que você não conseguia sair da areia, sabe? E tem isso, as pessoas se pegam nessas questões O episódio da da areia. sua
Ou, por exemplo, a gente fez um episódio sobre a voz, que eu queria, tipo, que acabou virando sobre a sua questão com velhos, sabe? Que não deixa, os velhos não deixaram você falar. Então, tipo assim, você se apaixona muito mais sobre alguns temas do que a gente. Eu me apaixono, mas não com a mesma intensidade, talvez. Eu acho E Ou aí, incrível. roubo. É Eu eu ótimo. acho também e incrível. aí Vamos parar. Tem como a gente a falar de outra coisa? dialética. Não, podemos, mas assim, eu acho que como a gente está fazendo dos 100, assim, eu acho muito legal falar que a Por gente tem favor. 4 Aqui é pessoas exercício de aqui. metacognição hoje, de A gente tem 4 É. pessoas aqui que, tipo assim, apesar de, como a gente já ouviu aqui, tipo, pessoas brancas, tipo, é, a gente é muito diferente em vários aspectos, assim, sabe? Tipo assim, eu até brinco que aqui, por exemplo, eu sou muito mais. Eu sou mais o mais de direita daqui e eu sou menos o de direita fora daqui, sabe? Então, tipo assim, tem umas coisas assim engraçadas que eu sou uma persona aqui diferente que eu sou fora. Tudo é É... contexto, né? é masking dentro Hã? do fractais, olha lá. E não, e eu acho legal você. São bolhas diferentes de vários aspectos e cada uma das nossas coisas, sabe? Assim, quando as pessoas perguntam para mim o que que é o fractais, eu vou explicando cada uma das pessoas e tem esses pontos específicos de cada um. E aí as pessoas falam para mim que quando ela ouve o episódio, é quase impossível, não importa se você é típico ou não típico, alguma coisa de nós 4 não bater nela, porque a teoria de perto todo mundo é um pouco estranho. Na verdade, muito estranho de perto. Então, quando você olha, você fala, cara, eu tenho isso também. Eu tenho isso aqui também. Ó, eu não tenho aquilo ali, mas isso aqui eu tenho. Então, tipo assim, a gente ajuda quase todo mundo, a gente ouve muito isso nos comentários, as pessoas reconhecerem e aceitarem suas estranhezas, que até ouvir o podcast elas achavam que era uma coisa muito individual dela, e ela ouvir que outras pessoas têm isso e falam com naturalidade, ajuda muita gente. Então, eu acho que nesses 100 episódios, eu acho que o mais legal para mim, para terminar na minha frase final assim, a gente não tem ideia da quantidade de pessoas que a gente ajudou. Porque tem que ter muita vontade, ainda mais do nosso público, de ter a vontade de parar e escrever um comentário X ou mandar pra gente um comentário. Tipo assim, eu conheço poucas pessoas que realmente fazem isso. E a gente recebe muitos comentários de pessoas que o podcast ajudou elas a se conhecerem, ajudou elas a conhecerem o filho e tudo mais. Então a gente ajudou muita gente. E eu acho que isso, assim, tem uma meta que não era uma meta, assim, mas acho que a gente bateu muito bem essa meta de ajudar e vamos para os próximos 100 aí. E você tem sentido que tem te ajudado, Fê? Em que medida você diria isso? Então, sim, pra caramba. Eu acho um ambiente que está me aceitando muito mais. Por exemplo, no começo do podcast, eu tinha vergonha de falar do meu próprio podcast, de falar de neurodiversidade, de falar sobre isso, sabe? As questões, como isso poderia afetar o trabalho, não. Hoje eu não acho que isso é uma realidade. Hoje eu já converso com as pessoas, eu já tento vender o podcast para elas. Entretanto, eu saí do último trabalho, eu estou tipo, analisando o que vai ser meu próximo passo, assim, aí eu fico pensando, será que... Vai despertar uma Então, tipo, autistofobia em alguém aí. o meu problema, como tudo do nosso todo, é overthinking. Eu Uhum, penso em todos os aspectos e às vezes o mundo é muito mais linear, sabe? Eu falo muito sobre isso, assim, cara, as pessoas não estão dentro da minha cabeça e estão analisando isso uhum, tudo. Às vezes eu não passei num projeto grande que eu queria, porque simplesmente a pessoa não foi com a minha cara e acabou, não tem esses 18 pensamentos. Porque uhum, meu pai fala, Felipe, por que você acha? Eu falei, cara, sei lá, vai que, tipo, a pessoa não gostava de louros. Sei lá. uhum. Simples assim, né? E É. você, Dani? Como é que você tem sentido isso em relação aos outros e a você mesmo? Eu também fico surpresa quando o Felipe e vocês, enfim, trazem um pouco dessa repercussão, ou quando alguém fala, chega no meu Instagram e fala, que legal ser sua amiga. Assim, é meio surpreendente nesse sentido. E do ponto de vista profissional, eu também um pouco como o Fê, não falei no começo, agora inclusive eu coloquei no meu LinkedIn, mas eu tenho dificuldade realmente de aprofundar, expor essa questão do autismo, diferente da neurodivergência, e eu costumo muito me apoiar numa questão familiar, né? Quase numa questão hereditária, que como também não é tão posta assim, fica difícil no círculo as pessoas entenderem,
né? Eu já tive, por exemplo, repercussão de amiga minha da faculdade que falou assim, gente, uma melhor amiga da minha faculdade, como assim você é autista? Né? Tipo, que história, quase assim, que história é essa? E aí você tem que falar e dar exemplos, né? E eu fui exemplificando para ela, por exemplo, algumas questões que eu tinha, que ela participava, que ela fazia parte, inclusive, e que estão muito conectadas ao diagnóstico. Mas tem essa explicação, não me deixa num lugar muito confortável, porque é aquela coisa, sabe, como se você não fosse autista suficiente. Você não é nem suficientemente normal e nem suficientemente autista, neurodivergente ou neurotípico, né? Enfim, a gente, para você ver, ainda tem esse viés inconsciente. Dani, sua fala é ótima, me faz pensar uma questão que também de uma atitude minha, assim, porque eu passei por 2 psiquiatras, um que afirmou meu autismo e uma que invalidou meu autismo. Então ficou aquela coisa do e aí, né? E a avaliação neuropsicológica que mostrava a minha performance de QI e todas as minhas questões lá, e aí bateu ali no SRS-2, né, que é o repertório de socialização, 62, a nota de corte é 60. Então ficou aquela, mas você é quase que não, e fica aquela coisa quase querendo assim, vou te poupar do diagnóstico como se isso fosse alguma vantagem, assim. E eu lembro da minha atitude, isso foi antes de começar o podcast, e aí é legal de assumir isso do 100º episódio, que eu falei, cara, eu acho que eu vou falar disso pra não ter mais dúvida, assim, sabe? Então, vocês querem saber se eu sou autista ou não, então vocês vão ouvir minhas histórias. Eu quero saber se com todas essas histórias vocês vão ouvir sobre mim, vocês vão falar assim, não é. Com toda a miríade de nuances, de sutilezas e tudo. Então é quase como se fosse uma espécie de confissão pública mesmo, pra falar assim, se alguém tá duvidando, ouve aí, e aí me diz depois se duvida ou não. Então tem esse lado também de afirmação nesse sentido, pra não ficar nesse lugar da invalidação que é insuportável, de ter que ficar lidando, que você fala, cara, finalmente encontrei uma resposta pra mim, aí quando eu encontro a resposta, alguém puxa o papelzinho e fala, não, não é isso não, eu não quero que você acredite nisso, porque eu sei de você mais do que você mesmo. Fala assim, quem disse? Então tem esse lugar que eu acho que é super importante, e é uma das coisas que eu acho que eu mais fico tentando fazer como profissional, é tentar lutar contra essa invalidação e dando suporte para as pessoas tolerarem e segurarem essa posição, e falar, bom, vamos lá, assume aí, tá tudo certo. E o nível de suporte, tem, acho que, muito esse desafio, né, Ale? E é um desafio até, vamos dizer, menor, não sei se dá para colocar assim, mas principalmente porque tem essa questão de invalidação do nível de suporte maior, que é legal porque a gente não teve aqui, né, esse tipo de argumentação, certo, Fê? Eu acho que o pessoal não chegou aqui na gente, no podcast, e falou assim, olha, vocês estão fazendo um trabalho que está invalidando as pessoas que efetivamente precisam de um suporte maior e tal. Então, eu acho que isso é porque a gente tem uma linguagem que acessa lugares de acolhimento e não o contrário. Né? E acho isso muito válido e fico feliz por a gente fazer isso. A gente recebeu muitas poucas críticas muito específicas assim sobre formato e episódio. Teve uma que o Ale já falou aqui, que foi o fato de sermos todos parecidos e precisava, porque a gente já conversou sobre isso aqui, mas tipo assim, sobre formato e muitas poucas críticas. A gente não sabe, na verdade, como as pessoas descobrem a gente, né? Tipo assim, a gente tem eu tava olhando aqui, toda semana a gente tem mais de 100 novos seguidores que seguem a gente, a página, sabe? Para, que adiciona. Para. Tava olhando a estatística aqui. Ó, 30 dias, desculpa. 116 pessoas seguiram a gente nos últimos 30 dias. Então, vamos que vamos. Então, Boa. 116, é um bom número. Então, nos vemos daqui a 2 anos de novo para falar sobre esse tema no episódio número 200. Aê! E aí a gente quer chegar... Eu quero ser 400ona, só que não. No episódio 1000, a gente vai ter quantos anos? Depende da quantidade que a gente for gravar. Se Aí, for de repente, ser a começar cada com 3 anos, daqui patrocínio a no nosso 30, podcast... né? Eu tô vendo vários podcasts que quando eles começam a ganhar dinheiro, eles gravam mais. Então, se a gente começar a ter vários patrocinadores e pagarem pela gente, talvez a gente quebre mais, vai ter outras temporadas. Vai ter nossa hold fractais aí. Vai ter spin-off. Imagina. E a gente vai ter que entrar como celebridade, cada um vai ter seu próprio assistente, essas coisas assim que Ai, a gente... Que
isso? Falta Você esse tá tipo de doido? coisa. Que assistente, cara? Não quero assistente, não, rapaz. Hã? Eu nunca Bom, tive, a gente vai cara, mas cobrar acho que essa deve ser frase muito do Id legal daqui ter a 100 assistente. episódios. O Ale quer assistente, a Dani quer assistente, o Id não quer assistente. Id, imagina o cara carrega seu material ali, fala com as pessoas. Que isso? Me Tipo, sinto não, mal, me sinto desonrado, me sinto um não, você preguiçoso. vai pagar mó bem pra Não, ele. mas mesmo assim, por que? Vivi a vida inteira sem ter um Vamos- assistente, do nada eu Vamos, preciso. vamos checar com o Id daqui a 100 Não é episódios. preciso, é porque a sua vida Tomara. vai estar muito complexa. É muita celebridade, é muita fama. Aí é difícil quando você tem que lidar com muita fama, entendeu? É difícil. É. Eu acho, não sei. Não quero ser famoso. Jacob Bandolin não era famoso. Ele era dentista, inclusive. O Ginga, até hoje, é dentista, inclusive. E várias pessoas conhecem ele. Eu duvido que o Ginga tenha assessor. Será? Eu posso dizer que as pessoas escrevem pra mim direto no meu celular e eu que respondo. Gente, não tenho secretária nem secretária. Não, e as pessoas falam Nem muito pro consultório. que eu respondo como fractais, aí as pessoas falam assim, não, o Felipe é isso. Eu falei, sou eu. Sou eu mesmo. Ah, é. Você Maravilha, alguém pessoal. te fala quem tá falando. Parabéns para todos nós. Beijo. Beijo. Aê. Falou. É um prazer pessoal. estar aqui sempre com vocês, hein? Beijo. Beijo. Beijo.